A nervosidade da vida moderna também se refletiu na música. A mudança no tempo e a inversão da linearidade das composições são modificações que aparecem no início do século XX. Quem explica é o compositor e professor do Departamento de Música da Unicamp, Silvio Ferraz. Sinfonias do Webern duram 3 minutos. Um movimento de música do Webern pode durar 30 segundos. O Schoenberg, no Opus 19 dele, que é uma peça de 1913, são 6 pecinhas. Cada peça é uma página. Isso é totalmente diferente de um Liszt, por exemplo, que são 20, 25 páginas. Então, de certa maneira, a música não só ela vai ter essa coisa dela ser mais curta, mas ela ser como se ela fosse um fragmento. Ou seja, eu não vou ter exatamente de onde eu comecei, eu não tenho começo, meio, fim, essa curva começo, meio, fim. Então, se antes eu saio de um centro e eu volto para o centro, não, agora eu saio de um lugar e pronto, isso aqui é uma peça. Não é assim que uma coisa causa a outra isoladamente. Sim, é tudo, né? Muito junto, né? É. E, na verdade, o que acaba acontecendo, né? Vem esse prestígio, né, da velocidade, vem o prestígio da captura do instante, né, e vem a própria ideia da experiência de choque, que vai acabar sendo trabalhada pelos poetas, né? Depois você tem, por isso que o Walter Benjamin vai falar muito dessa questão. A experiência de choque é um conceito usado pelo filósofo alemão Walter Benjamin no texto A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, de 1936. O cinema é a forma de arte correspondente aos perigos existenciais mais intensos com os quais se confronta o homem contemporâneo. Ele corresponde a metamorfoses profundas do aparelho perceptivo, como as que experimenta o passante, numa escala individual, quando enfrenta o tráfego, e como as experimenta numa escala histórica todo aquele que combate a ordem social vigente. Para explicar melhor o pensamento de Walter Benjamin, pedi ajuda a Thais Helena Pascali Palhares. Ela é doutora em filosofia pela USP e estuda a obra do pensador alemão. Ele reinventa o conceito de arte que a gente tem. Na verdade, a arte, a partir de então, vai ser muito mais aquilo que o cinema coloca do que aquilo que era colocado até então pela história da pintura, né? Que essa experiência que o cinema traz, vamos pegar, por exemplo, a questão do choque. A experiência do choque no cinema, para o Walter Benjamin, está muito relacionada à ideia da própria estrutura de produção do cinema. O cinema, a gente sabe, a base do cinema é a montagem. Você tem diversos instantâneos de espaço de tempo que posteriormente são montados. Então, você a toda hora, a sua experiência do espaço e do tempo, ela vai se quebrando no cinema. É diferente quando olha para uma pintura. Quando olha para uma coisa na parede, que é uma coisa única, eu tenho uma experiência de espaço e tempo que está dada ali, né? Naquele momento, ela não vai se modificar. O cinema você tem que ver durante 2 horas para ter ideia de totalidade, né? E óbvio que a imagem que você viu, vamos pensar, a primeira cena do filme, quando chega no final, você não vai ver as 2 cenas juntas. Você só vai ter a lembrança do que você viu. Então, isso é a experiência do choque para o Walter Benjamin. O cinema é algo que é um tipo de arte onde você não pode ficar contemplando, não, porque é tudo muito rápido, vai passando. Mas quando ele liga a experiência de choque do cinema com a vida daquele momento, tem a ver com a agitação da vida? Tem a ver com o fato de que a nossa vida também, o nosso tempo, tem tudo a ver com a questão da sociedade industrial. Quer dizer, quando você pensa na ideia de uma sociedade industrial, da linha de montagem, né, do trabalhador na linha de montagem, que cada um vai produzir uma peça e depois isso vai ser montado. Pensa num carro, né, que é a linha de montagem.
A produção industrial ela é completamente fragmentada, né? O cinema, de certa maneira, ele tem na estrutura dele, ele é similar a essa sociedade industrial, a essa linha de produção industrial. Walter Benjamin afirma que com a modernidade e a criação das técnicas de reprodução, as obras de arte se modificaram e perderam a aura. Aura? Mas o que significa este termo? Ele tem um caráter religioso, mágico? Que é um pouco esse dado misterioso da obra, né? Esse dado do mágico que a obra de arte tem, que para ele, no século XX, vai começar a se perder. Você não tem mais essa ideia da criação, do gênio, todos esses conceitos que a gente atribui ao artista e à obra de arte, a obra de um gênio, de um criador, de alguém que é especial, que é quase um escolhido, né? E essa é um pouco a nossa visão da arte, tal como ela vem desde o Renascimento. Se a gente for pensar num artista como Michelangelo, no Leonardo da Vinci, que até hoje são vistos como gênios, né? Assim, uma coisa meio inexplicável. Então ele se utiliza desse termo, que é um termo que tem essa conotação religiosa e mágica, né? Exatamente para falar desse conteúdo mágico da obra de arte. Mas também para o Walter Benjamin, a aura, uma experiência, uma relação que a gente tem com a obra de arte, que ele chama de uma experiência aurática, que para ele vai ter um valor muito grande, que vai ser uma forma de experiência que é uma forma de experiência não alienada, né? É um protesto feito quase em silêncio. Bem diferente daquilo que se extrai do Guernica de Picasso. Um grito de revolta diante do absurdo da guerra. Se extrai do quê? Do Guernica. Você nunca viu? Puxa. Então você não conhece nada. Do quê? Da guerra? Não. Da pintura. Você não conhece nada. Eu queria que você explicasse um pouco essas questões da quebra da aura e da aura no século XX. Ainda tem aura? A partir do momento que você reproduz uma pintura, uma Mona Lisa, ela não vai ser mais única, uma peça única, ela vai ser reproduzida. Então, você quebra a unicidade da obra de arte nesse sentido. A partir do momento que você quebra essa unicidade física da obra de arte, você, de certa forma, também está quebrando a aura dela mágica, porque você aproxima essa obra de arte de várias pessoas que não teriam acesso a ela, né? Que só poderiam vê-la no museu. A montagem e a colagem presentes no cinema também aparecem na música do século XX. Sobretudo a ideia de montagem no cinema, ela vai atravessar a música quando a gente vai começar a fazer música eletroacústica na década de 50, 40, 50, que você corta uma fita e você emenda a fita, bem, isso é o que o cinema já está fazendo. Quer dizer, corte e montagem é uma coisa que o cinema já está fazendo. Então, de certa maneira, essa linguagem do cinema vai, essa linguagem técnica do cinema vai transvasar na música. É interessante que o Benjamin ele viveu uma fase muito experimental do cinema, né? Ele não viveu, infelizmente, né, a fase de estabilização do cinema. Então, nessa fase experimental do cinema, a música está andando junto. Então, a gente até pode... Um dos sistemas de gravação que às vezes a gente cita em aulas de como que surgiu a gravação, etc. e tal, que é a gravação em fio mesmo, que você magnetiza, é muito trabalhado pelo Dziga Vertov, que é um cineasta russo. Essa relação música-cinema, ela começa de uma maneira fascinante, de uma maneira bastante interessante.
que é a possibilidade de ressignificar uma música dentro do cinema. Então, por exemplo, Laranja Mecânica já vai usar Beethoven de uma maneira que ninguém numa sala de concerto imagina o que aquele Beethoven viraria aquilo. Então, o cinema ele não só tem um trabalho junto com a música durante um grande período, sobretudo o cinema experimental, né? Como essa coisa de ressignificar a própria música. Trata-se de uma linguagem cinematográfica extremamente sofisticada, com aplicação aí dos princípios da montagem eisensteiniana. Quer dizer, quem pensa sobre a montagem não é uma criação dos cineastas soviéticos dos anos 20, é possível que tenha sido uma criação do David Griffith, aquele diretor norte-americano que fez O Nascimento de uma Nação, Intolerância, em 1915, 1916, mas quem pensa a montagem, leva a montagem às suas últimas consequências, é o cinema soviético dos anos 20. E toda essa linguagem cinematográfica da montagem foi magnificamente utilizada em outubro e nessa sequência que foi mostrada. Ele tem diversas tomadas, são vários fatos acontecendo simultaneamente, mas ele filma e depois passa para outro, depois ele volta àquilo que ele tinha filmado, então ele vai dando conta dessa simultaneidade, justamente com esses planos muito curtos. São planos que duram alguns segundos, quer dizer, o filme está todo retalhado, né? O Eisenstein era um grande cineasta de vanguarda dentro da linha construtivista, que é outra vertente daquele período, né, e muito pautada pela ideia da montagem, muito pautada pela ideia da descontinuidade, da ideia de atração. O espetáculo cinematográfico tem que ser como circo, como show de variedades, que vai criando determinados estímulos que vão se sucedendo não porque existe uma historinha que está sendo contada. E trabalhando com a questão do tempo também, né? Senhor, daquela história de esticar o instante. Ele, por exemplo, é um que está diretamente implicado naquela questão do instante. Então, quando você vê a escadaria de Odessa, a famosa sequência do Encouraçado Potemkin, você vê aquilo que seria filmado em poucos minutos, 2, 3 minutos. Aquilo que está acontecendo na escadaria não é efetivamente o que acontece na tela. Na tela, ele dilata o tempo. E essa maneira de representar esses detalhes tem muito mais a ver com o cubismo, tem muito mais a ver com essa multiplicação de pontos de vista para dar conta de um fato só, e, portanto, eu preciso de mais tempo na tela, que não é o tempo natural, né? E define, né, a vontade que ele tem de que a gente olhe para aquela sequência, vai ver todas as implicações históricas envolvidas naquele momento. Que é algo que simultaneamente acontece no cinema do Eisenstein e nas peças do Brecht. O teatro épico tinha muito a ver com essa ideia de interrupção, bloqueamento. E não que um tenha influenciado o outro, porque isso também é uma questão complicada. São reações de artistas que estão preocupados, no caso dos dois, com a dimensão política do seu projeto e a capacidade que eles acham que eles terão de fazer as pessoas pensarem, se trabalharem com a montagem desta forma, né?